Olá, muito boa noite a todos. Hoje, terça-feira, 22 de dezembro, faltam 9 dias para o final do ano, para o final desse ano de 2020, tão atípico, tão particular, e para encerrar em grande estilo esse ano de 2020, que foi marcado, entre tantas coisas, pela pandemia da Covid-19 e também pelas lives inúmeras de vários gêneros que surgiram aí em todo o mundo e também aqui na nossa cidade, que não ficou excluída desse processo. Entrevisto hoje o Dr. Rodrigo Sanderson, o percursor, junto comigo, lá em abril deste ano, dessas discussões por meio da internet, por meio das lives, sobre a importância da conscientização dos riscos da pandemia. De lá para cá, muita coisa mudou, a pandemia avançou, depois regrediu e avançou novamente, e chegamos agora no final do ano, período de festas, de aglomerações, de contatos, de viagens, e fica a dúvida: como então passar por esse período, esse ano tão atípico, com segurança? É por isso que o Dr. Rodrigo está aí e vai conversar conosco esta noite. Dr. Rodrigo Sanderson é médico cirurgião com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Videocirurgia e Robótica, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestivo e também da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, diretor técnico da Santa Casa de Santa Rita do Passa Quatro, do Centro Médico de Porto Ferreira e chefe dos serviços de cirurgia de Porto Ferreira e de Santa Rita do Passa Quatro. Muito boa noite, doutor Rodrigo. Obrigado por ter aceito o convite da entrevista. Gostaria que você, então, como de costume, pudesse fazer as suas considerações iniciais. Bom, antes de mais nada, Felipe, boa noite a todos. Feliz por estarmos aqui, estávamos comentando isso antes, inclusive. Acho que a gente tem hoje a possibilidade de conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa pandemia até então, né? Do fatídico 26 de fevereiro de 2019, tivemos o registro do primeiro caso, confirmação do primeiro caso aí no Brasil, e muita água rolou até lá. Mas estou muito feliz, acho que aqui é o momento da gente poder conversar com a população, é o momento da gente passar um pouco de informação baseada em evidência, isso é uma coisa muito importante, não de achismo, poder dar uma mensagem positiva e poder conversar um pouco sobre essa pandemia que mudou a vida de todos nós. Perfeito, doutor Rodrigo. Agradeço aí as suas considerações, agradeço também a audiência de todos que estão aí nos acompanhando. Fiquem à vontade para mandar o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião. O doutor Rodrigo, na medida do possível, vai aí dialogando com esses comentários. Se possível, compartilhe esse vídeo para que essas informações cheguem aí ao maior número de pessoas. Doutor Rodrigo, em tons de retrospectiva, aproximando aí do Globo Repórter, queria perguntar para você como que você avalia, portanto, esse ano de 2020 em relação àquilo que era esperado no início disso tudo, né, em meados de março, fevereiro, março, abril, para a situação que nós estamos agora. Porque muita coisa mudou de lá para cá. A nossa primeira conversa, e eu dei destaque, foi dia 17 de abril, uma sexta-feira de abril, foi um tom bem diferente do que se desenhou depois, nos próximos meses, em relação ao avanço da pandemia, né? Então, queria perguntar para você como que você avalia esse ano de 2020, entre expectativas e realidade. Bom, primeiramente, a grande expectativa era a gente saber como é que um vírus deste potencial ia se manifestar na população. Isso começou lá na cidade de Wuhan, se a gente lembrar, foi em dezembro, inclusive, de 2019, com um quadro de uma pneumonia muito diferente, uma infectividade muito alta que não respondia a praticamente nada. Assim é que foi descrito os primeiros. A partir de então, alertado o mundo de que alguma coisa estranha estava por vir. A partir de então,
nós tivemos uma expectativa muito grande de como é que ia ser a infectividade e principalmente se as pessoas, como é que as pessoas iam reagir a esse novo vírus, se aquilo era uma coisa específica apenas de Wuhan, ou se aquilo se demonstrava para o mundo todo. O mundo globalizado mostrou-se que não é só a informação que se globaliza, as pessoas andam de um lado para o outro, as pessoas transitam, e as pessoas levam essa infecção. Ele se demonstrou como um vírus de uma capacidade completamente diferente daquilo que se tinha no início. É um vírus que engana o nosso sistema imune, já começa por aí. Então, assim, ele age diferente de vírus comuns, como o vírus sincicial respiratório, que é o vírus da gripe comum. Ele age diferente do Haemophilus influenza, ele age diferente do H1N1. Ele vai para o nosso sistema imune atingindo células que, para você ter uma noção, ele está mais na linhagem das hepatites B, hepatite C, do HIV. Então, esse vírus, ele está ocupando esta linhagem da imunidade, que até então era uma linhagem que a gente não esperava que ele se comportasse nesta situação. Esse vírus nos surpreendeu do ponto de vista de entendermos que era uma infecção de vias aéreas. A princípio, era uma infecção como qualquer outra, que ia para os pulmões e não ia ter um tratamento muito adequado, mas começou a se observar que as pessoas começaram a morrer de microembolizações. As pessoas começaram a morrer não só da parte respiratória, mas da parte renal. Peraí, como é que um vírus que está lá no pulmão foi atingir o rim? Por que as pessoas estão morrendo de insuficiência renal? E aí começou a se descobrir que essa rota, essa via imune dele, era uma via imune ao qual ele degradava as células, se depositava nas artérias e lesava o endotélio das artérias. Opa, mudou tudo. Não estamos falando de uma doença respiratória, estamos falando de uma doença sistêmica. Então, o coronavírus deixou de ter o caráter de uma infectividade respiratória para ter uma infectividade sistêmica. A maneira de nós podermos detectá-lo, a corrida que teve atrás das sorologias, a corrida que teve atrás dos exames, levaram a uma deficiência de um perfil da população infectada. Quer dizer, nós tínhamos pessoas infectadas andando sem ter testagem. E isso foi a situação mais complexa vivida, porque isso acabou atingindo de cheio a maneira como as pessoas viviam. Uma vez que eu não tinha exames, eu comecei a ter que tomar ações, ter que fechar, ter que fazer com que as pessoas não se transportassem de um lado para o outro, até que esses exames pudessem chegar e eu entender o poder de transmissibilidade desse vírus. E aí esse vírus demonstrou a sua capacidade fantástica desse germe, que é o alto poder de transmissibilidade. Mas, Rodrigo, HIV matou também muita gente, e mata muita gente hoje. Mas o HIV a gente consegue hoje prevenir com um bom sistema de saúde hospitalar, evitando a infectividade, e com camisinha. O vírus que nós estamos falando, ele tem a capacidade de passar de um para o outro simplesmente pela conversa, por uma gotícula que nós não enxergamos, chamado perdigotos. E a partir daí isso atinge a via aérea do outro indivíduo, aonde ele é contaminado, e a partir desse outro indivíduo, que contamina outro indivíduo, e a coisa é em progressão geométrica. Então, esse vírus se demonstrou com esta capacidade. Diante disso tudo, tivemos um grande problema administrativo de saúde pública, aonde nós não tivemos um órgão regulamentador que pudesse gerenciar esse vírus nas diferentes cidades. Nós não tivemos em nenhum momento ordens, ou nós não tivemos em nenhum momento protocolos que nos dissessem com relação a tratamento, que nos dissessem com relação a como é que uma cidade pequena deveria agir, uma cidade média ou uma cidade grande.
E a coisa teve que se desenvolver meio no oba-oba. E a coisa se desenvolvida meio no oba-oba levou a 180 mil mortos hoje. Santa Rita do Passa Quatro, 19 óbitos, com uma característica interessante, mais da metade desses óbitos aconteceram dentro de um hospital psiquiátrico. Porto, 41 óbitos. Então, teve muita família chorando, cara. E esse vírus, até agora, nessa retrospectiva dele, científica, nada do que foi falado aqui, tá, nós estamos falando baseado em ciência. Não há tratamento, não há ainda uma profilaxia extremamente óbvia, e talvez a grande esperança da vacina esteja chegando. Que isso, pelo menos, é uma luz no fim do túnel. Talvez então, é a insegurança que ainda persiste, né? Dr. Rodrigo, o senhor comentou sobre a elevada transmissibilidade do vírus e, associada a isso, uma falta de uma gestão centralizada no governo federal. Imagino que regulasse, padronizasse, estabelecesse protocolos de enfrentamento conjunto disso. Então, essa associação fez, como o senhor lembrou muito bem, que o Brasil atingisse aí marcas recordes de número de mortes, né? Aproximamos aí da marca infeliz de 200 mil mortes, né? Passando de 180 mil. Então, e nisso tudo, só para te colocar, que é muito importante a gente dizer assim, bola cantada, né? Bola cantada. Por que eu estou dizendo que a bola foi cantada? Porque o evento foi nos avisado. Então, assim, não tinha surpresa nenhuma no Brasil. Quando teve carnaval esse ano, não tinha surpresa nenhuma no Brasil. Todo mundo sabia que tinha um vírus muito estranho chegando de uma catástrofe estava para acontecer. E se esperava, e pelo menos eu, na qualidade de médico, esperava que, assim, tudo bem, as autoridades sanitárias vão receber essa informação e vão tomar ações para que elas possam dar, vamos dizer assim, as melhores diretrizes sobre os casos. E as autoridades sanitárias fizeram que nem o pai rico, que quer perder todo o seu dinheiro. Ele pegou o dinheiro, colocou na mão de cada prefeito, que na verdade foi uma batata quente no colo de cada prefeito. Nunca na história, na vida dos prefeitos, eles acharam que fossem passar por tamanho perrengue, essa é a grande verdade, e disse assim, velho, te vira. E chegaram para o secretário de saúde e disseram, te vira com a tua população aí. E claro que os desfechos foram negativos. Então, assim, entenda que, eu sempre digo, o pai não tem que ser o cara que só fornece o dinheiro, o pai tem que ser o conselheiro. Ele tem que ser o chefe da sua família. Ele tem que ser o cara que vai coordenar essa situação, que está uma situação muito difícil, sem apontar dedos. Não tem culpados. Nem é culpado de alguém ficar doente, nem é culpado de surgir um vírus. Vamos fazer o quê? Está no Brasil. Agora, nós temos que saber gerenciar as crises. Não fazer o que a gente chama da informatofobia, quer dizer, vamos fazer informações que assustem a população. Não, nós temos que informar a população de forma que a gente consiga prevenir. Nós estamos na segunda onda do vírus. Sem nenhuma... De novo, foi cantado a bola também com antecedência, porque nós tivemos um exemplo internacional. Perfeito. E assim, aproveitando o intervalo, doutor Rodrigo, vou ler algumas participações aqui. A Joyce Cieli está participando, a Sandra Regina participando também, da boa noite. Raquel, boa noite. Terezinha de Lourdes participando também. Cristiane Daniel participando. Temos a participação aqui da Paula Colgo também, ela dá boa noite, fala que o doutor Saldanha está enviando um abraço para o senhor também. A doutora Letícia Sanderson participando junto conosco novamente. Eusa participando, Ana Maura Perles está participando junto conosco aqui, professora Ana Maura. Gisele, Sônia, Marcela, lá de Bauru, muito boa explicação, coloca a Marcela. Participação aí da Alice Pereira também, da Sônia, do André De Luca, da Gisele Siqueira, dezenas de participações, obrigado a todos vocês, se possível, como eu já disse, compartilhe esse vídeo para que essas informações possam chegar aí ao maior número de pessoas. O Dr. Rodrigo fez um raio-x histórico muito bom do que nós vivemos aí ao longo desses 9 meses, mas vale acrescentar
que a pandemia ainda não terminou. O ano termina, mas a pandemia ainda não. E qual que é a importância, doutor Rodrigo, de ter essa consciência? Porque parece simples, né? Da boca para fora isso é muito simples. Mas qual que é a importância de ter verdadeiramente essa consciência de que o ano de 2020 chega ao fim, mas 2021 se inicia ainda sob o risco da pandemia da Covid-19? Bom, eu acho que esse momento histórico que a gente viveu foi um momento onde a gente tem que refletir muito sobre as consequências. Eu sempre falo assim, nós encontrarmos os problemas não é difícil. Se eu e você, de mãozinha dada, nós sair em Porto Ferreira e encontrar problema, não é difícil. Nós temos que saber o que está causando o problema. O que levou as pessoas a não acreditarem na possibilidade do óbito. Me parece, primeiro, as famílias mais sensibilizadas foram aquelas que perderam seus entes queridos. Infelizmente. Então, a dor faz com que as pessoas entendam que realmente, assim, existiu um óbito onde a pessoa não pode tratar aquele luto, porque não houve nem velório, e a pessoa foi enterrada longe de seus familiares e ficou naquela agonia da doença de dias longe dos seus familiares. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser bem levantado. Segundo, que esse atrapalho de informações, essa falta de gerência, leva principalmente a população a desacreditar na ciência. E isso é uma coisa bem complicada. Porque quando todo mundo acha que pode fazer o que o doutor faz, é simples. É simples. Faz um vestibular, faz 6 anos de faculdade, faz residente, faz especialização, faz pós-graduação. Então, o que eu entendo só é que, assim, a autoridade médica, ela vem sendo discutida inúmeras vezes e vários níveis. Estão dizendo, não, isso é bobagem, isso não vai dar nada. Só que, assim, nós temos que, mais uma vez, entender que há necessidade de um reforço do estímulo à ciência em um país, aonde a única saída era a credibilidade da informação, e essa credibilidade se perdeu por uma questão das autoridades que fizeram com que essa credibilidade fosse perdida, politizaram um momento extremamente importante, onde morte não tem que ser politizada, vacina não tem que ser politizada. Então, assim, nós temos que resolver um problema que existe. E isso fez com que várias pessoas não entendessem esse momento tão importante. Então, assim, hoje, julgar o A, o B, o C, a Dona Maria, seu João, que está andando sem máscara, eu acho que isso tem que ser melhor entendido, porque a nossa cultura levou a uma situação desastrosa de desacreditação. E isso é uma questão quase que filosófica. Porque, assim, vai ser muito difícil nós termos solução para aquilo que não se acredita. Entenda, nós só cumprimos objetivos numa coisa chamada resiliência, naquilo que nós acreditamos. Agora, naquilo que nós não acreditamos, não, isso não é nada, é uma gripezinha. Não é, mata a gente, não é. Ah, mas eu não vou tomar vacina, blá. Cara, nós temos que entender mais uma vez, a autoridade máxima, ela é representante de opiniões. Hoje, claro, que eu como médico, também uma pessoa pública, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu falo, até para que as pessoas tenham a credibilidade de que nós estamos falando as coisas muito baseadas no correto. Porque se eu colocar aqui de achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquele outro, daqui um pouco a gente vai ter essa incerteza. Então, acho que esse final de ano é um final de ano que demonstrou que a ciência no Brasil, todo esse fator de que não precisa estudar, não precisa ser cientista, não precisa investir na ciência, não precisa investir na tecnologia, se demonstrou de uma forma nua e crua. E num país que tem um potencial fantástico. Eu sou crente
de que isso vai gerar bons frutos. Eu sou crente disso. Acho que as universidades médicas, as faculdades médicas vão repensar a sua forma de ensinar medicina, porque, inclusive, o próprio médico foi um agente, às vezes, de desinformação. Isso é muito complicado. Dizer, mas doutor, mas o outro doutor me falou isso. Então, faltou, vamos dizer assim, aquele parâmetro de mais ou menos todos falarem as mesmas coisas. Mostrou que as sociedades médicas necessitam ter pulso mais forte naquilo que determinam. Então, Sociedade Brasileira de Infectologia, as sociedades médicas como um todo, os colégios brasileiros, enfim, eles têm que ter uma padronização junto aos seus associados, trabalhar junto aos seus associados para que eles sejam reprodutores de informações comuns e não simplesmente o achismo. Porque aí eu digo que eu vou ter qualquer um administrando uma situação, porque a ideia do cara que está na cabeça é a seguinte: se nem eles se entendem, eu vou tomar conta da situação. Aí é um problema. Perfeito. Algo que poderia ser solucionado com aquele protocolo padronizado de enfrentamento que o senhor já havia comentado, né? Mas pegando carona nessa descrença, que é algo que não pode ser ignorado, porque de fato é isso, né? Muitas pessoas ainda desacreditam ou na própria existência do vírus, ou pior, na sua magnitude, né? No potencial que esse vírus tem. Mas pegando carona, então, nesse aspecto que é a descrença, e relacionando isso com essa época de fim de ano que nós vivemos. Pergunto para você, no cenário ideal, talvez utópico, como deveria ser as confraternizações de fim de ano neste momento? Digo isso porque há uma orientação da Organização Mundial da Saúde que diz que a aposta mais segura seria, portanto, não realizar essas reuniões familiares neste momento. Então, como não colocar em risco, como não perder todos os esforços, que não foram fáceis, diga-se de passagem, ao longo do ano, em 1-2 dias no final dele? Bom, primeiro eu acho que essas exposições que nós tivemos recentemente demonstram o cenário de hoje, né? Então, os feriados de 7 de setembro, 12 de outubro, praias cheias, o que ia acontecer? Ia encher as UTIs, e começou lá em São Paulo mesmo, a coisa já começou a bombar em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e vem subindo, e vamos seguindo o baile. A condição ideal seria que nós tivéssemos um pouco de ideia da gravidade desse vírus e não refazer realmente as reuniões familiares de final de ano tão comuns. Esses dias eu estava vendo o Cortella, é um cara que eu gosto muito de escutar ele, assim, professor Mário Cortella. Esse cara ele tem uma mente brilhante, assim, eu acho que ele está acima de muita coisa. Mas ele fala, assim, que as festas, elas são feitas para celebrar alegria e não tristezas. Se eu faço uma festa para 15 dias depois, eu tá pensando num óbito, ou tá pensando na minha avó grave, no meu avô grave, no meu tio que usava corticoide e ficou ruim, o outro que usava cloroquina de contínuo ficou ruim. Cloroquina, lembrando que existem tratamentos, por exemplo, para uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, que é até comum, as pessoas usam aí, tem vários cidadãos aí de Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, que fazem uso desses imunossupressores. Ver uma pessoa dessa grave porque nós fizemos uma festa. Será que esse é o momento? Mas vamos pensar, fiz a festa. O que nós vamos fazer, então? Vamos pensar em situações. Eu sempre digo, médico não é juiz. Juiz julga, médico orienta. São coisas diferentes. Então, assim, primeiro, que as reuniões não ultrapassem, isso também baseado hoje nas orientações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Tá? Essas reuniões não ultrapassem pelo menos um número máximo de 10 pessoas, não mais que 2 núcleos familiares, então uma família que vá visitar outra família, que sejam feitas festas em ar ambiente, em lugares arejados, na varanda, na laje, no quintal, enfim, e não todo mundo dentro de casa, que os núcleos familiares não se misturem. Então, pelo menos se são 2 núcleos familiares, preparem 2 mesas, um núcleo fica numa mesa, outro núcleo fica na outra mesa. A máscara é fundamental que seja mantida.
pelo menos para que possa proteger os demais da festa. Então, acho que esses seriam os cuidados básicos hoje, que as pessoas pudessem ficar um pouquinho mais distanciadas. Eu estou falando que isso seria o utópico, seria o ideal, né? Que a gente pudesse ter o álcool gel, a lavagem das mãos ali antes de tocar um no outro, o mínimo de toque possível. É um ano novo, é um Natal diferente, mas a gente tem que entender disso. Acho que neste momento é necessário uma certa conscientização. Rodrigo, eu não consigo o ideal, doutor, não dá para fazer o ideal. Vamos tentar chegar próximo mesmo, vamos fazer festa com 50, sobre isso. Perfeito, doutor Rodrigo, e é sobre isso mesmo, não é o ideal, mas é o quase. Que eu pergunto para você, como amenizar, então, os riscos de contaminações em eventos familiares mais restritos, mantendo os cuidados, mas como amenizar isso? É importante destacar que há também aí aquilo que se diz na teoria e aquilo que se executa na prática. Então, na teoria, todos esses cuidados parecem aí que vão acontecer de forma muito clara, mas na prática é diferente, porque é um evento que tem proximidade, de qualquer forma aglomeração. Mas como então amenizar esses riscos? Pergunto, encontros mais curtos e ao ar livre diminuem a chance de contágio? Diminuem, até porque a gente sabe que, assim, a contaminação em áreas ambientes, um perdigoto ele chega a andar de 4 a 6 metros. Então, quando eu estou falando aqui, coisas que vocês não estão vendo, mas se eu tivesse uma microscopia eletrônica entrando lateral aqui, o guspe, a saliva, está indo longe. Então, assim, levantar demais a voz, cantar alto, gritar, são todas situações que levam com que a contaminação daquele indivíduo assintomático, que é o pior, né? Se vá para o outro indivíduo. O ideal, também se a gente fosse falar da condição ideal, que cada um, antes de pelo menos ir na casa do avô, da avó, pudesse fazer um RT-PCR, fazer o examezinho, pelo menos 72 horas antes de chegar na casa. Só eu fiz meu exame, tô limpinho. Ia ser interessante, né? Pelo menos assim, seria um exame que daria uma ideia melhor para uma segurança melhor para aquela pessoa. Eu acho que são pelo menos as questões básicas que levariam um pouco maior de segurança, assim. Certo. Doutor Rodrigo, vou dar destaque a alguns comentários que chegaram aqui também, participação, como eu já disse, de dezenas de pessoas, Leonildo participando, Wanda participando, Andréia, professora Valquíria, querido doutor Rodrigo, sua competência faz a diferença nas nossas vidas, minha eterna gratidão, um abraço, Deus o abençoe sempre. Tá aí o comentário, então, da Valquíria de Lima, Kika Cláudio participando, boa noite a todos, grande abraço. Aqui tem um depoimento, eu não consigo exibir ele na tela, porque é extenso, mas eu vou ler rapidamente, do Adriano Zini. Boa noite, Rodrigo e Felipe. Aqui em Londres, a coisa é muito racional. Chegamos na segunda onda com uma possível mutação no vírus que o torna mais contagioso, além de que a população em si já está cansada das restrições. Mas o governo decidiu fechar o país em plena festa de Natal, ou seja, a vida em primeiro lugar. Imagine que se o primeiro-ministro pudesse, ele ia prejudicar a economia do país por pura conspiração, questiona de forma irônica o Adriano, né? Isso está acontecendo em toda a Europa, ou seja, os políticos têm uma porcentagem, aí ele dá sequência, só que o comentário interrompe aqui. Mas o Adriano está se referindo, então, provavelmente, lá de Londres, a uma mutação do vírus que o torna mais contagioso, se não me engano, 70% mais contagioso. Vários países do mundo fecharam as fronteiras vindas do Reino Unido justamente para frear essa mutação no período em que a Europa tem a sorte de já estar sendo vacinada. Então tem aí o comentário que agrega a essa discussão do Adriano Zini. Também a participação da Paloma Azevedo, informações corretas e sobre isso, né? Desconstroem essa ideia de banalização, agradece a você, que eu interrompi, então eu queria que você falasse o seu comentário aí. Bom, primeiro, obrigado aí, Adriano, pela audiência aí, eu acho extremamente interessante a tua colocação. Essa talvez foi a notícia mais bombástica que nós tivemos recentemente do coronavírus.
seria muito infantil da nossa parte também imaginar que aquele vírus lá de Wuhan, que passou por vários países, múltiplas raças, tipos de pessoas, comunidades, que ele chegasse hoje seria o mesmo que está atingindo Porto Ferreira nesse momento. Ia ser, se o vírus ele tem uma capacidade, é da sua mutação. Então, assim, são as cepas virais, existem vários tipos de cepas virais, e a partir de então ele começa a ter virulências diferentes, que é a capacidade que ele tem de lesar mesmo um indivíduo. Então, essa talvez foi a grande bomba que teve aí essa semana. Ela, de certa forma, assim, ela está sendo melhor checada pelas autoridades sanitárias, para ver se é isso mesmo que esteja acontecendo, e se for isso que está acontecendo, nós estamos diante de seríssimos problemas. Porque aí nós estamos num segundo momento de um outro vírus. E talvez também questionando se toda a proteção realizada até agora, se todos os estudos realizados até agora, do ponto de vista de vacinação, iriam funcionar também. Claro que os laboratórios, num primeiro momento, até porque essa é a corrida do ouro, né? Se tu parar para ver, nós temos hoje AstraZeneca, Coronavac, a Pfizer, a Moderna, a Sputnik 5. São os laboratórios que estão produzindo isso numa velocidade absurda da ciência e que tem um interesse comercial. É importante a gente entender, claro que tem um interesse comercial em cima disso, mas teve muita pesquisa também envolvida. Agora, nós não temos certeza agora se essa cobertura vacinal vai pegar essa nova cepa viral. Ao que se entendeu até então, parece que sim. Parece que a vacina vai fazer a cobertura. Não há nada, absolutamente nada de comprovado nisso. Já estava difícil a gente estudar um vírus em tempo recorde. Você imagina agora estudar uma cepa que, de acordo com a OMS, os testes preliminares, né, não apontaram que, apesar da alta taxa de transmissibilidade, né, não oferece riscos maiores. Acho que vale destacar isso, de acordo com o que foi examinado até aqui. Sim, sim. E acho que, assim, é a alternativa que nós temos, né? O que eu apenas estou falando é que, assim, não é que nós não temos que tomar as ações de vacinação, que agora vai ser, gente, é aquela história, não há o que se fazer, nós temos que ir lá e temos que vacinar. O que nós não temos certeza é se essa nova cepa viral vai ter a cobertura vacinal que nós desejamos. Isso é uma coisa bem importante. Rodrigo. A gente segue nessa discussão mais para frente, né? Se isso de fato vingar algum problema maior. Vou dar destaque também para o comentário da Márcia Carlos, que está participando. Ela dá boa noite para a gente. Fala: duas figuras que eu admiro e gosto bastante. Felipe, jovem jornalista e sempre comprometido, que isso, com a difusão de informações importantes. E Sanderson, meu médico, amigo e altamente competente. Vocês estão arrasando nessa live. Está aí, então, o comentário registrado. Obrigado. Da Márcia Carlos. Devolvo o abraço para ela também. Muito obrigado, Márcia, pela participação. Que também tem aí essa live, a participação da Cristiane Daniel, da Vilma Sartori, ótimas dicas ela está colocando, do André Sanderson participando aqui também, da Cristiane, como eu já tinha dito, e do André Basaglia está comentando. Parabéns pela iniciativa, é muito bom sabermos os cuidados nessas ocasiões de festas. Voltando, portanto, agora com o comentário do André sobre a questão das festas. O senhor comentou no cenário utópico, ideal, e também algumas dicas que poderiam aí minimizar os riscos, porque é importante destacar que risco há, né? Não, isso o risco é um ponto evidente. Pode falar, doutor Rodrigo. Eu acho que sim, mais uma vez, destacando o fundamental seria assim, o ideal, né? Que a gente pudesse fazer pelo menos um RT-PCR, fazer o mínimo de deslocamento possível e evitar com que as pessoas se aglomerem mais de 10 pessoas. Seria assim, vamos dizer assim, um índice máximo de pessoas permitidas por cada festa. Eu acho que isso, o uso de máscara durante esse evento seria importante, ainda mais são pessoas que às vezes moram em cidades diferentes e aí daquela cidade ela já passou no posto de gasolina e ela já foi no banheiro e ela já chegou na casa da avó, chegou em casa, tira a roupinha, toma um banhão. Então, eu acho que, assim, são coisas que é uma coisa
elegante. Sabe, uma coisa que eu acho elegante também, chegou na casa do indivíduo, pergunte para o dono da casa quais são as regras. Às vezes a pessoa diz assim, ó, deixa teu sapatinho aqui na entrada, e a pessoa não tem que se sentir ofendida com isso, né? Essa é uma maneira, assim, você está sendo extremamente elegante ao dizer assim, olha, me diga quais são as regras aqui. Não, olha, vamos fazer o seguinte, todo mundo entra aqui, entra pela garagem, já tem um banheiro, já toma banho, entra aqui que a avó está aqui dentro, pronto, tá tudo certo. Então, eu acho que a gente não tem que ficar, às vezes, restrito àquelas opiniões, não, porque eu vou receber visita, eu vou querer ser um ótimo anfitrião, etc., mas transgredindo regras que às vezes aquela família até se cuida. Mas aí quando chegou a visita de fora, o neto, o outro filho, não, deixa, tá todo mundo junto. Pronto, se perdeu aquela regrinha que tinha na casa, que era muito importante. Então, eu acho que isso o importante é justamente o significado desses encontros, né? Então, gestos simples como esse engrandecem essas celebrações que são justamente para valorizar a vida, valorizar a família, valorizar esse encontro. Por isso, bastante consciência nesse momento é, de fato, fundamental. Você falou sobre deslocamentos. Muitas pessoas costumam viajar nessa época do ano. Tem muitos deslocamentos por conta disso. Para aqueles que pretendem, então, viajar nesse período, quais as orientações poderiam ser passadas e quais medidas poderiam aí reduzir os riscos de contaminação, tanto em relação ao transporte quanto hospedagem? Bom, acho que assim, se a gente puder ter a preferência por transportes individuais, é melhor. É melhor do que um transporte aéreo ou um transporte coletivo terrestre. Então, acho que, assim, o transporte individual de carro seria fundamental. Fazer trechos curtos, o mínimo de paradas possíveis. Então, programar uma viagem aí de 300, 400 quilômetros, se puder sair de carro de casa e chegar lá no outro destino, ótimo, isso seria o ideal. Parar com aquela ideia de, vou parar no restaurante, já vou fazer meu lanchinho ali, e aí já pegou o prato, já pegou isso, já pegou aquilo. Não, mas eu vou precisar parar. Usa o álcool gel, não tem, desce o teu do carro ali, usa o teu álcool gel. Antes de entrar no carro, põe o álcool gel de novo. Pagou o pedágio, passa o álcool gel na mãozinha. Então, acho que são detalhes extremamente importantes nesse transporte que deve ser tomado. Porque assim, aí o cara foi lá, entregou o dinheiro pro cara do pedágio, aí já tá dirigindo, já coçou o olho, já coçou o nariz, enfim, já como diz lá no sul, já foi o boi com a corda, né? Então, eu acho que são detalhes extremamente importantes de pequenos cuidados que nós devemos ter diante dessa questão do deslocamento. E se, de preferência, pudesse fazer um examezinho de um RT-PCR, também eu acharia elegante. Eu fico pensando assim, se o cara, assim, sei lá, tá com a mãe de 80 anos, cara, todo mundo tem saudade da mãe lá, dar um beijo, dar um abraço. Pô, faz o RT-PCR antes. Vai gastar 300 conto. 300 eu passei, se você não está gastando na viagem, você já não está indo lá, então vai com segurança, pelo menos, né? Eu acho que é o mínimo possível aí de se entender, né? É até um gesto de carinho. Assim, que ainda assim não asseguraria 100%, porque uma vez feito o teste, no deslocamento também pode haver o risco da contaminação. Exatamente, é o que eu digo, o teste seria pelo menos assim, algo que já me coloca principalmente o assintomático. Essa é a preocupação, né? 80% são assintomáticos. Que é o cara que não está sentindo nada e está lá positivo. Mas doutor, peraí, se eu fizer meu teste hoje e der positivo, eu posso viajar? Claro que não. Isolamento, tem que ficar dentro de casa, você e sua família tem que ficar isolados dentro de casa. Entra como qualquer protocolo de isolamento que já existe hoje. Perfeito. Participação, então, da Giselda aqui. Boa noite, obrigado pelos esclarecimentos. Questão da Rafaela. Sem fugir muito do tema, né? Mas falando um pouco em relação à contaminação das crianças. Ela quer saber sobre a volta às aulas, principalmente as das crianças menores de 10 anos. Há aí estudos que falam que a transmissão em crianças não é tão elevada, por isso não apresentaria risco. Entretanto, o Brasil vive um período em que a taxa de contaminação em crianças e adolescentes cresce. Então, temos os dois lados da moeda aí, considerações do Dr. Rodrigo sobre o comentário da Rafaela Dias. Eu acho que, Rafa, a primeira coisa a gente entender que, assim, é um momento muito complexo
para a gente agora pensar na volta das aulas, até porque a gente não sabe como é que vai ser a questão mesmo da segunda onda, que deve ser lá pelo dia 20, dia 30 de janeiro. O bicho deve começar a pegar de novo. Então, nós não sabemos como é que vai ser esse comportamento. Então, é muito difícil a gente fazer um planejamento em cima daquilo que a gente não sabe como é que vai ser o comportamento. Então, assim, mas diante do que nós temos hoje, primeiro, a transmissibilidade infantil a gente sabe que é menor. Acho que, assim, cabe aos poderes locais tomarem todos os cuidados com os seus professores e seus alunos, né, cumprindo as regras de pelo menos 30% das salas de aula completas, os cuidados dentro das escolas, oferecer tanto a questão presencial quanto online para que as crianças possam participar desse quadro. Acho que o ensino online vai ser um ensino diferente a partir de agora. Nós vamos ter que entender ele de uma forma diferente. Eu estou aqui na minha casa, Felipe está lá na casa dele, nós estamos transmitindo informação. Olha o grande número de pessoas que tem aqui, que a gente está conseguindo conversar de uma forma extremamente tranquila. Então, assim, acho que a internet, ela deu a liberdade para o professor também, acho que é uma coisa importante aos professores. Eu tenho uma opinião muito interessante sobre isso, porque eu cansei de receber professor no meu consultório chorando porque não aguentava mais a falta de educação de alguns alunos. Hoje o professor ele tem a possibilidade de fazer uma aula para aqueles que querem assistir. Então, assim, cabe ao papaizinho e à mamãezinha orientar ao seu filhinho a ficar e assistir a aula do professor. Então, assim, é o momento onde o professor, ele recebeu a sua carta dizendo o seguinte, assim, olha, agora você pode dar a tua aula sem interferências, da melhor forma possível, e podendo atingir os alunos que realmente estão interessados naquele conteúdo. Aqui na internet não vai, a violência pode até ocorrer verbal, mas, assim, hoje eu acho que isso tem como fazer um controle até melhor, mas a ocorrência da violência física, que diminuiu bastante também. Com relação à violência física, eu digo de aluno-professor, né? Com relação a esse retorno, acho que a gente tem que amadurecer essa ideia e não podemos ser tão hipócritas também, assim, no ponto de vista de imaginar, essa conversa é meio doída, porque, assim, ir para a praia pode, ir para a praça pode, e viajar pode, mas não pode ir para aula. Esquisito, né? Aí nós estamos diante de valores bem complicados, assim. Então, assim, se essa questão da ideia de que, nós temos que nos proteger, nós temos que nos proteger, nós temos que nos proteger, mas essa proteção, nós estamos aqui numa véspera de Natal conversando exatamente para que as pessoas se conscientizem um pouquinho mais. E eu sei que é difícil, hoje o Felipe, antes de começar isso aqui, a gente estava conversando, difícil a gente abordar esse tema, e a gente conseguir que as pessoas fiquem com a gente aqui, exatamente para poder falar sobre regrinhas. Então, falar sobre regra não, né, doutor? Fica difícil, mas é importante a conscientização. Então, quando a gente está falando da volta das aulas, acho que tem mesmo como montar programas mais seguros, os países outros, pegar os exemplos da onde essas aulas voltaram de uma forma mais segura e deixar essa criançada voltar a estudar. Eu acho que é importante fazer um rodízio dessas crianças dentro da escola. Sociabilidade infantil é super importante. As crianças precisam conviver umas com as outras. Então, eu acho que, assim, aqueles professores que têm já idade avançada de maior risco ou que têm as suas doenças, eles devem ser preservados, mas eu acho que vai ser um misto de online com a volta para a escola, mas eu sou a favor que se volte mesmo. São decisões difíceis para o poder público, mas, como eu digo, eu não posso também acreditar que eu esteja indo, por exemplo, atendendo uma urgência no hospital sábado às 20 horas, passando na praça e está todo mundo cheio, e aí a escola que é toda molecada, né? E aí a escola está vazia e lá não pode. Não, aí fica difícil. Tá aí, então, a opinião e as considerações do Dr. Rodrigo Sanderson sobre essa temática que é muito complexa e que também já foi tema de dezenas de lives aqui que abordaram em especial essa questão da educação e vai continuar sendo, porque ainda tem desdobramentos em várias áreas, em vários segmentos dos impactos que a pandemia trouxe em nossa vida. Participação, então, como eu já disse, do Adriano Zini, ele comenta um ponto interessante também, que é essa ideia de que tomou a vacina, acabou. Não é bem assim, né, doutor Rodrigo? Brevemente
você puder colocar algumas considerações, porque acho que se liga nessa última temática, porque os riscos continuam, né? Ele fala, Sim. Devemos lembrar que a vacina pós-administrada levará um certo tempo para produzir uma resposta imunológica, ou seja, é errado pensar que tomou a vacina, o problema está resolvido. E fora isso, mesmo depois dessa resposta imunológica individual, é necessário uma resposta imunológica coletiva da sociedade. Tá. Então, primeiro, assim, nós temos que entender uma coisa muito importante sobre as vacinas e que acho que isso tem que ficar bem claro é com relação à eficácia das vacinas, tá? O ideal, que a gente esperasse, é que a eficácia chegasse em torno de 100% ou próximo a isso, que seria o quê? Aquele indivíduo imunizado, realmente, ele estaria totalmente, não estaria mais, vamos dizer assim, exposto o seu sistema imune a uma nova agressão desse vírus. O problema é que isso não aconteceu. Então, nós temos hoje os dados que nos permitem falar sobre mais ou menos em torno de 70, 90 e poucos % a efetividade dessas vacinas. Então, assim, isso significa que para cada 10 pessoas que foram vacinadas, realmente eu vou ter a proteção de 7. 3 podem estar vacinadas e terem o vírus. Então, essa é mais ou menos a ideia do que nós temos sobre a vacinação. Mas o que nós queremos com a vacinação? É adquirir uma coisa que a gente chama de imunidade de rebanho, que a gente já falou isso outras vezes, mas volto a dizer. O que é imunidade de rebanho? É um momento onde tantas pessoas estão vacinadas, quer dizer, o sistema imune de tantas pessoas, eles estão protegidos, que o vírus ele não acha mais meio ao qual ele possa fazer a sua infecção. Então, ele já não consegue mais ter a transmissibilidade tão elevada, porque aquele hospedeiro, a hora que ele chega, já mata um vírus, mata outro vírus, quer dizer, ele já não consegue mais ter a mesma transmissibilidade. Mas eu acho que, como eu digo, como ele é um vírus que engana o nosso sistema imune, nós vamos ter que esperar um pouco mais para o entendimento de como é que isso vai reagir. Só para a gente ter uma noção, se eu juntar todas as pessoas testadas da AstraZeneca, da Coronavac, nós vamos ter da Pfizer, da Moderna e da Sputnik. Dentro daquilo que a gente vê, nós estamos com mais ou menos umas 150 mil pessoas, mais ou menos isso, 150 mil pessoas testadas, mais ou menos. Pode ser que tenha um pouquinho mais desse valor. Mas, assim, isso é o que está sendo registrado na Anvisa, por exemplo, com relação ao número de pessoas que foram testadas. Agora, no momento que eu começo a testar, fazer essa, vamos dizer, seria a fase 4, né, da vacina, que é aquela fase na qual a gente vai ter que observar a resposta realmente do indivíduo, nós vamos realmente demorar um pouco para entender se isso realmente é 70%. Segunda coisa importante, se as pessoas vai diminuir a infectividade, isso é uma coisa que é esperada, mas nós temos que esperar para isso, ver se isso realmente vai acontecer, mas como eu digo, é a única arma que nós temos agora e ela deve ser utilizada de uma forma bem ativa, mas essa colocação é extremamente importante, não é o fator de nós vacinarmos que nós vamos estar com a nossa carta de alforria, né, eu falo que não é um salvo-conduto, né? A vacina ela não é um salvo-conduto para a partir de agora dane-se o mundo. Não. Acho que essa mudança de comportamento, uso de máscara, distanciamento social, ela veio para ficar, galera. Não tem jeito. Nós vamos estar muito tempo ainda com isso. Estamos diante agora de uma outra cepa, contando que só tenha essa, né? Pode ser que surjam outros vírus e esses cuidados eles vão se fazer cada vez maiores. E aí entra a próxima pergunta, que é exatamente isso. A pandemia ultrapassa 9 meses, a gente fala que ela não acaba, e também falamos que não tem muita previsão de quando acabar, mesmo com o advento da vacina, né? Então, assim, é um tempo prolongado de estresse, pessoas estão cada vez mais cansadas emocionalmente, fisicamente, desse cenário todo. A situação epidemiológica do Brasil e do mundo vive agora a segunda onda, que aqui está para chegar, já começou, mas tem o seu pico, como você comentou mais para frente, na Europa já está na segunda onda há algumas semanas. O que esperar, então, de 2021? E o mais importante, como esperar em segurança até a vacina? Bom, primeira coisa, o que eu mais espero de 2021 é que a gente tenha comitês muito bem formados em todos os municípios, esperando ou vendo, pelo menos, a resposta desse município, se foi adequada ou não.
Ah, Santa Rita morreu 19. Isso é um número aceitável ou não é aceitável? Porto Ferreira morreu 41. Isso é um número aceitável ou não aceitável? Acho que a gente, o famoso assim, olhar para o nosso rabo é muito bom, né? Até para que a gente entenda para ver se aquilo que foi feito foi o necessário. Isso é o primeiro ponto. Segundo, se os recursos foram muito bem utilizados para isso. Isso é muito importante. Ah, mas agora eu preciso de mais recursos, mas eu não tenho. Mas você usou para quê o recurso que eu te mandei? Então, assim, essa escassez de recursos vai chegar novamente. Numa economia já muito difícil. Então, eu falo, os empresários, todo mundo deu a sua colaboração, todo mundo atuou, fez seu papel social. Em todos os lugares eu vi isso acontecendo. Acho que isso foi uma sensibilização mundial, e no Brasil não foi diferente, mas está chegando um momento onde há uma estagnação financeira, onde as pessoas têm que começar a fazer escolhas. E essas escolhas, às vezes, tem que ser em detrimento de doações. Às vezes o cara não tem mesmo mais para doar. Deus, olha, eu doei o que eu tinha, agora não dá mais. Então, avaliar esses comitês, avaliarem se, primeiro, os recursos foram muito bem geridos. Segundo, sobraram recursos ou eu esgotei todos eles? Se sobraram recursos, que próximos investimentos nós temos que fazer? Se não sobrou recurso, no que foi gasto e como foi gasto? E se a estrutura foi adequada ou não. Então, eu acho que esses comitês, eles devem ser feitos tanto pelos gestores, associados à sociedade médica local, e principalmente com uma coordenação muito forte de Secretaria de Saúde, de forma que a gente consiga todo mundo participar disso de uma forma ativa. Aí, galera, não é questão de partido político. Aí não é questão de ideologia, deu disso, a gente já viu que não funciona. Então, acho que essa é a grande dica. Não interessa mais se o cara é do partido A, do partido B, as eleições já acabaram. Não interessa mais. Então, agora, acho que assim, a novela que se tem agora, nós temos que escrever um roteiro ao qual ele é previsível. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Nós temos que ter um questionamento das instituições aos quais foram trabalhadas com o coronavírus, para entender o que elas fizeram e se o que foi feito foi legal. Isso é uma coisa importante. Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato aí para esse ano de 2021. Legal, doutor Rodrigo. Agora eu vou abrir um espaço só para que o senhor possa responder algumas questões que chegaram em relação à continuidade, como a gente comentou, do vírus mesmo após a vacina, né? E também em relação a quando essa vacina chega. Então, a Lúcia Sampaio, que está participando conosco, e também o Alexandre Cândido querem saber a previsão para que todos sejam vacinados e quando isso remonta. Primeiro, não há previsão para que todos sejam vacinados, porque nós estamos falando de uma população de 200 milhões de pessoas, num país continental. Nós vamos ter que fazer escolhas nesse momento. Certamente essa vacina ela deve chegar, vamos dizer assim, para a população mesmo em meados de março, até poder chegar a todos os insumos para que possa ser aplicada em grande parte da população. Acho que nós vamos ter um início aí, talvez uma imunização em torno de mais ou menos 30%, 40% da população, no máximo. Vai ser muito difícil fazer isso antes, até por questões de recursos públicos e por organização. Porque parte do princípio que nós não tivemos nenhum momento uma organização de como é que vai funcionar. Desafio nossa Secretaria de Saúde, tanto de Porto Ferreira quanto de Santa Rita, que são as cidades onde eu mais atuo, com pessoas competentíssimas que estão nas suas cabeças hoje, de dizer, olha, você recebeu alguma notícia do governo federal para saber como é que vai ser a vacinação? Não. Então, assim, a partir de então é que nós vamos ter que entender como é que vai ser feito isso. Se isso vai ser jogado de novo no colo dos municípios, e lá vai de novo. Então, nós temos que ter sorte que a gerência municipal consiga quebrar esse entendimento, ou se isso vai vir uma determinação do Ministério da Saúde, que seria o mais prudente, né? A princípio, o que está se dizendo que os idosos e os profissionais de saúde seriam as prioridades, até porque nós precisamos de pessoas que trabalhem, né, na saúde e que possam estar
vamos dizer assim, aptas a isso. Então, eu imagino que isso, respondendo efetivamente a pergunta, a vacina é para o mês de março, pelo menos, talvez na primeira quinzena de março, eu acho que a gente vai ter essa possibilidade, e acho que nós vamos ter aí, num primeiro momento, em torno de 30% da população vacinada. Tá aí, então, os esclarecimentos do Dr. Rodrigo Sanderson. Esse assunto é muito importante e a gente vai continuar ele ao longo de 2021. Isso já é assegurado. Pelo menos que vai ter entrevistas para tratar desse assunto já está garantido. Algumas outras participações. A Marcela comenta que entrevista de utilidade pública é muito bom, pessoal. Tá aí, então, o comentário da Marcela. Muito obrigado. Rosilene participando também. Vou dar destaque para o comentário da Natália, então. Ela fala: parabéns, Dr. Rodrigo Sanderson. Na minha família, resolvemos que tanto o Natal quanto o Ano Novo serão online. Aproveitando Parabéns. Esse bom exemplo, gostaria, então, Dr. Rodrigo, encaminhando para uma finalização, que o senhor pudesse deixar aí uma mensagem de fim de ano para as pessoas, dezenas de pessoas que nos acompanham nessa live, nessa noite de terça-feira. Bom, falar sobre um ano tão difícil é um ano onde a gente não consegue contar vitória. Esse ano não há vitória, não há vitórias, não há méritos nenhum em nós dizermos que foi um ano agradável. Não aconteceu isso. Eu acho que grande parte das populações do Brasil como um todo tiveram seus direitos cerceados do ponto de vista de intervenção do Estado, coisa que a gente não achava que ia acontecer, mas precisou acontecer. E lembrando que quando nós temos, vamos dizer assim, situações de saúde pública, cabe ao poder público fazer as intervenções necessárias e agradando ou não a população, e nós vamos escutar todas as críticas possíveis sobre isso, mas de vez em quando o poder público, através dos decretos, quantas vezes nós temos que ouvir o prefeito Pilha lá em Santa Rita fazendo decreto, aqui o prefeito Rômulo fazendo decreto, e eu imagino que não seja nada confortável para esses caras e seu gabinete ter que sentar e dizer, nós vamos ter que fazer um decreto para fazer tal coisa, que vai intervir diretamente na vida das pessoas. Então, eu acho que isso foi a grande mudança que aconteceu, a gente entender que a democracia não é tão democracia assim, ela tem seus limites. Mas, ao mesmo tempo, que a gente possa ter um Natal que celebre vida, ao mesmo tempo, a gente ter um Natal que ele celebre esperança para o ano que vem. Acho que todos nós temos uma coisa que é muito interessante, que saber que o fracasso ele pode existir, mas a desistência nunca. Então, assim, várias pessoas perderam seus empregos, várias pessoas tiveram vamos dizer, sua forma de viver bloqueada ou mudada, enfim, mas entender que o ser humano, ele tem por uma característica uma coisa chamada adaptação. Nós somos o único ser vivo do mundo onde nós temos uma característica fantástica chamada adaptação. Se nós pegarmos um cachorrinho e colocar lá na Alasca, ele morre. Se eu pegar um cachorrinho e colocar no deserto, ele morre. Se eu pegar um ser humano e colocar no deserto, ele vai dar um jeito de viver. Se eu pegar um ser humano e colocar no Alasca, ele vai dar um jeito de viver. Então, nós temos uma coisa que é a possibilidade de nos adaptarmos a meios complexos. Então, o que eu acho, assim, que a minha grande mensagem para as pessoas, assim, não perder a esperança nas coisas. Eu acho que já roubaram muita coisa de nós, que não nos roubem a nossa esperança, e que nós sejamos resilientes, fortes de pensamento, e principalmente que entender que esses insucessos, eles são transitórios. Vamos andar como o rio, né? O rio, ele diz assim, ele não precisa derrubar coisas, ele vai contornando as coisas mais difíceis, tá bem? Feliz Natal a todos, um excelente ano novo, feliz demais aqui, Felipe, por ter tido esse tempo aqui para conversar com as pessoas, muitos dos meus pacientes aqui, muita pessoa visitando a live, estou muito feliz mesmo, acho que foi um ano difícil, mas ele é um ano onde a gente teve que mostrar para que a gente veio, e isso foi muito legal. Perfeito, Dr. Rodrigo. Dá destaque para o último comentário aqui, que é da Maria do Carmo. Muito obrigado pelas orientações, Dr. Rodrigo.
Feliz Natal a todos nós, continuemos resilientes e tudo dará certo. Eu creio na força divina. Até o comentário, então, e a participação da Maria do Carmo e outras participações, as quais eu agradeço demais pela audiência, mais uma vez, mais uma live discutindo uma questão tão importante, corajosamente, às vésperas desse momento de encontros familiares, está falando também da importância que é se cuidar nesse momento. Muito obrigado, Dr. Rodrigo Sanderson, mais uma vez, pelos esclarecimentos, pela franqueza, pela sinceridade e por todo aí aprendizado que você pôde nos proporcionar nesta noite de terça-feira, então. Também aproveito a ocasião para desejar aí o meu Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, com responsabilidade, com resiliência, como o senhor mesmo disse, a todos nós. Muito obrigado e já aproveito também para colocar que no ano que vem, seguindo esse compromisso de levar com qualidade, responsabilidade, informação da mais diversificada possível, né, e mais profunda possível, sigo aí com o compromisso de estar realizando essas entrevistas e estendo o convite para o Dr. Rodrigo para, eventualmente, uma próxima live discutindo também essa questão da vacina, porque é importante, vai ser tema importante para o próximo ano. Muito obrigado, Dr. Rodrigo, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam. Vou encerrar a transmissão dessa live. Até a próxima. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos.